Queridos, fui incumbido, pelo pastor Jean de estar ministrando a palavra hoje, e Deus ministrou essa palavra ao meu coração há alguns dias já, e eu queria dividir um pouco dela com você, daquilo que Deus falou ao meu coração. Eu sempre gosto de tematizar as palavras, porque eu creio que elas me dão um norte para aquilo que eu vou pregar, para aquilo que eu vou falar. E o tema dessa palavra é o bom amigo. Até estava brincando com o pastor Gustavo, que ele pregou algo sobre amigo também no sábado para os jovens, e eu não quis ouvir a palavra dele para não ser influenciado por ela, mas eu vou ouvir depois. Mas o tema da palavra é o bom amigo. Sabe, eu creio num evangelho que muitas vezes nós estamos preocupados com o evangelho que transforma o irmão, mas Jesus, todas as ministrações, todas as falas de Cristo, toda a direção de Cristo foi para me transformar. O evangelho não veio para transformar a outra pessoa, o evangelho veio para me transformar. Consequentemente, eu vou poder viver em comunhão com todos que estão ao meu redor. Por quê? Porque quem está sendo transformado pelo evangelho sou eu. É eu que estou ouvindo, é eu que estou aprendendo, é eu que estou crescendo, é eu que estou vencendo a mim mesmo. Então eu creio muito nesse evangelho, eu creio nessa palavra que transforma a minha vida. Eu não creio no evangelho de acusação, que traz a condenação para as pessoas, mas eu creio no evangelho de transformação, que é de dentro para fora. O evangelho, ele me muda, ele precisa me mudar. O evangelho, ele precisa trazer diferenças, mudanças na minha vida e nas minhas atitudes. Porque o evangelho é a verdade, e ele me confronta porque ele é a verdade. E eu queria dividir um pouco daquilo que Deus falou ao meu coração com você. Queria que você abrisse sua Bíblia, se você tem, seu celular, seu aplicativo, em João 15:15. Nós vamos iniciar lendo esse texto e eu quero falar sobre ele e mais algumas coisas com você. João 15:15. Quem abriu o texto fala assim, já não vos chamo mais de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas chamo vocês de amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai tenho falado a vocês. Amém? Senhor Deus, quero entregar, Senhor Deus, Pai, essa palavra a Ti. Eu sei o que Tu falaste ao meu coração, eu sei que Tu ministraste a minha vida. Deus, me ajuda, Espírito Santo, a trazer à igreja aquilo que o Senhor tem falado, aquilo que o Senhor falou, Pai. Abra os corações, abra as mentes, Pai, abra os ouvidos para ouvir o que o Teu Espírito há de falar, Senhor Deus. Te agradeço, Pai, por tudo, no poder do nome santo de Jesus. Amém. Amém? Eu particularmente, eu gosto muito desse texto. Não vos chamo mais de servos, mas sim de amigos. Eu caminho dentro desse texto, tem algo muito particular nele, que um dia eu lendo esse texto, ele talvez me abriu os olhos. O que seria? Eu acredito que Jesus, nesse exato momento, quando ele ministra, quando ele fala essa palavra, Jesus, ele sai do lugar que ele era, quem ele é, o soberano, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e ele entenda bem, ele se equaliza aos homens, ele traz, e a Bíblia diz que ele assumiu a sua forma de servo, ele realmente, nesse texto, para mim, ele se torna, e ele traz ao entendimento dos discípulos, que ele era igual a eles. Pastor, que viagem é essa? Pois é, que viagem é que quando Pedro negou a Cristo, por que eles foram até Pedro? Por que eles incitaram contra Pedro, o povo? Porque diziam para ele assim, mas tu é igual a ele, tu te veste igual a ele. Aqui eu consigo entender que Pedro e Jesus se vestiam iguais, eram iguais. Judas, quando foi trair Jesus, Judas, quando foi entregar Jesus, ele falou, eu vou, e quem eu beijar é o mestre. Por quê? Porque todos que ali estavam eram muito parecidos. Todos que ali se encontravam eram muito iguais. Amém? Você está entendendo? E eu caminho nesse texto dizendo o seguinte, antes de eu ser o seu pastor, aquelas pessoas que estão bem próximas de mim, que caminham perto da gente, sabem o que eu vou dizer. Antes de eu ser o seu pastor, antes de eu ser o pastor dessa igreja, antes de eu ser o pastor na vida de alguém, eu quero ser seu amigo. Por quê? Qual o entendimento disso, pastor? Porque se eu errar com o romano como amigo, ele pode me perdoar, mas talvez se eu errar com o romano como pastor, ele talvez não perdoe. Porque criaram algo sobre pastores que pastor não erra, pastor não falha, pastor é perfeito. Não, meu irmão, eu sou falho, sou limitado, tenho realmente coisas em mim para serem transformadas ainda. Então, quando eu entendo esse contexto, quando eu entendo que
Eu quero ser teu amigo, eu quero caminhar com você. Você vai conhecer o meu coração, você vai ter o meu coração. E se um dia que vai acontecer, eu vou falhar com você como pastor, você vai me perdoar porque você é meu amigo. Amém? Você compreendeu isso? Porque se criou-se uma cultura sobre pastor. A diferença da minha vida com a sua, talvez, é por causa do PR, do pastor. Que em espírito e em Deus nós temos uma responsabilidade maior, mas em Deus somos todos iguais. E o bom amigo, quando Deus começou a falar no meu coração sobre o bom amigo, era para que pudéssemos entender isso. Entender sobre o bom amigo. Entender a questão do bom amigo. Jesus traz nesse texto que eu acabei de ler, ele traz uma clareza sobre a real importância da amizade, sobre o real sentido de ser amigo e ter amigos. E dentro dessa fala, dentro disso, nós precisamos ser cercados de bons amigos. Sabe o que a palavra de Deus diz? Que as más companhias corrompem os bons costumes. Quem aqui já foi influenciado negativamente por pessoas? Eu já fui, meu irmão. Em fala, em conversas, em ações. Às vezes você acaba se permitindo ouvir aquilo que não devia, e você acaba sendo influenciado por aquilo. Garanto que você tem amigos conhecidos que de repente não estão nem mais na presença de Deus. Por quê? Porque foram influenciados pelas coisas do mundo. Foram influenciados por situações do mundo. E eu preciso entender que o bom amigo, e Deus me deu alguns aspectos sobre o bom amigo e eu queria dividir com você. Primeiro deles, o bom amigo compartilha sobre Jesus. Eu queria ler Efésios 5,19 que diz: falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Sabe quando você está no meio de amigos cristãos? Não estou falando de falar de Bíblia o tempo todo, não estou falando de você estar lendo a Bíblia o tempo todo, cantando louvor o tempo todo, não. Eu estou falando de você estar no meio de pessoas em Deus, que o teu coração realmente se alegra, que a sua vida está esperançosa, que testemunhos são levantados, que o seu coração realmente despeja e recebe de coisas de Deus. Você entende isso? Você consegue compreender isso? E a questão aqui para mim é isso, é aonde nós estamos, que tipo de conversa nós estamos tendo. Que tipo de conversa tem inspirado o nosso coração? Meu Deus, pastor, agora tem o tal do presidente lá, a gasolina aumentou. Hoje eu fui ver 25 centavos aumentou na bomba. Eu falei, misericórdia, irmão. Meu Deus, pastor, e agora? Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa, para de ficar olhando para as coisas do mundo. Sabe o que a Bíblia diz? Em Filipenses 4,8, a Bíblia diz que tudo que é bom, tudo que é agradável, tudo que é feliz, tudo que é de boa índole, isso que deve percorrer o seu coração. A gasolina pode aumentar, mas Deus vai tirar graça suficiente para você saber lidar com todas as questões, todas as situações. Eu preciso compreender que Deus me guarda, que Deus está sobre a minha vida, o que nós estamos compartilhando com as pessoas. O que nós estamos dividindo com as pessoas, qual tem sido as minhas conversas com as pessoas? Eu estou sendo influenciado pelas conversas mundanas que estão ao meu redor. De repente o teu convívio de trabalho, o teu convívio social, talvez não tenha muitas pessoas cristãs. Mas o que tem influenciado, como é que tem sido as suas conversas? Aonde você tem permitido entrar nas conversas? Meu irmão, nunca esqueça desse texto. As más companhias corrompem os bons costumes. Como têm sido as suas conversas? Com quem você tem conversado? Você está entendendo? Talvez você esperava uma palavra hoje, meu Deus, hoje o céu vai abrir, hoje vai vir profecia, meu Deus, hoje vai ter tá glória, vai ter os irmãos rodando. Não, meu irmão, ei, escute o que eu vou te dizer. A maior revelação que você pode ter de Deus é saber viver nessa terra para poder um dia herdar o céu. O grande problema é que as pessoas só querem viver de revelação e não estão vivendo na palavra. O grande problema é que as pessoas querem só o eis que te digo, mas não estão vivendo o que a palavra diz que é para viver.
E o Senhor está falando para você como é que tem sido as suas conversas hoje. O que você tem ouvido? Para quem você está emprestando o seu ouvido? Que tipo de conversas você tem ouvido? Segundo aspecto de um bom amigo, são pessoas que lhe aproximam de Deus. Salmos 119, 63, companheiro sou de todos os que te temem e dos que guardam os teus mandamentos ou preceitos. As nossas amizades têm nos aproximado de Deus? As nossas amizades, ela tem nos envolvido nas coisas da obra de Deus? As nossas amizades, elas têm nos ajudado a servir ao Senhor? Hoje eu e minha esposa, nós somos os líderes de Connect, de todos os Connects, pastoreamos os Connects hoje. E eu tenho trabalhado ao coração de todos os líderes que tem muita gente em Connect. Eu tenho trabalhado no coração deles que insiram essas pessoas dentro do ministério, que elas se envolvam com o ministério, que elas estejam ligadas à igreja, ao que a igreja faz, ao que o ministério tem para oferecer. Por quê? Porque as pessoas precisam estar inseridas dentro de algo, dentro do corpo. Meu irmão, a Bíblia diz que a brasa longe do fogo, ela apaga. Estar inserido dentro da igreja, fazendo, participando, meu irmão, é a melhor coisa que existe para você. Vivendo as coisas da igreja. E será que nós estamos influenciando as pessoas para que elas possam estar e se apaixonarem pelo Jesus a qual você serve? Eu estava lendo, preparando a palavra à tarde, e Deus me lembrou de um grande homem da Bíblia, Salomão, o homem mais sábio da palavra de Deus. Um homem que a única coisa que ele pediu para Deus foi sabedoria. Para quê? Para lidar com todas as questões. Porém, entretanto, todavia, foi o homem que mais se afastou de Deus. Foi o homem que mais alianças erradas fez. E Deus dizia, não faz aliança. E ele fez alianças. A derrota de Salomão foi as alianças que ele fez. Com quem você tem aliançado o seu coração e a sua vida? As alianças erradas nos derrubam, irmão. As alianças erradas, o bispo ainda citou domingo passado, se eu não me engano, que o judeu não faz negócio com quem é adúltero, porque ele entende que se o cara é capaz de trair a esposa, um dia ele vai trair você. É radical? É, mas é a nação mais rica da terra ainda. E Deus não quebra princípios para abençoar ninguém. Deus ainda é um Deus de princípios. E Salomão, tudo que ele faz, ele ainda faz beneficiando Israel, beneficiando Jerusalém, trazendo riquezas, trazendo tecnologias da época. Mas o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, conforme a palavra de Deus diz? Nesse contexto, Salomão se aliançou com várias nações, casou com várias mulheres para fazer vínculo com essas nações, e tudo fora de um propósito de Deus, se afastando do Senhor, ao invés de se aproximar. Quando ele chega na velhice, que ele escreve Eclesiastes, uma das maiores falas de Salomão nesse texto, nesse livro, é dizendo o seguinte: tudo foi vaidade. E a minha pergunta fica para nós hoje: os nossos amigos têm nos aproximado de Deus? Os nossos amigos têm nos colocado dentro de um propósito de Deus? Jesus teve dois homens que ele chamou de amigo, Lázaro e Judas. Lázaro a gente compreende, Judas é estranho. Poderia ser Pedro
Pedro estava com Jesus, caminhou com Jesus, andava com Jesus, estava ao lado de Jesus. Poderia ser o seu melhor amigo. Jesus, quando foi ressurreto, quando ele voltou para Pedro. Estava Pedro lá pescando com João. Jesus aparece na praia. João dá uma cutucadinha em Pedro. Pedro, olha lá quem está lá. Pedro, na hora, sai nadando e vai até Cristo. João 21. Nesse entendimento, Jesus voltou para quem? Para Pedro. Por quê? Porque essa pedra edificaria a minha igreja. Não era Pedro, o apóstolo. Era porque Deus tinha um propósito com a vida dele. Então Pedro poderia sim ter sido amigo de Jesus. Mas amigo real é aquele que te ajuda a ir para o propósito. Amigo verdadeiro é aquele que te auxilia dentro de um propósito. Então, a minha pergunta ainda fica: os nossos amigos têm nos aproximado de Jesus ou nos afastado? Ah, vamos na igreja hoje. Ah, não, cara, hoje tem um negócio legal para a gente fazer, vamos lá. Sabe o que eu vejo com isso? Tu vai uma primeira vez, aí no fim de semana seguinte, realmente tem alguma coisa para fazer séria, tu não vai. Aí no outro fim de semana tu já está com preguiça de ir na igreja. Diz que não é assim. Aí não, mas semana que vem eu vou. Aí chove. Ah, está chovendo, né? Está frio. Daqui a pouco tu olha, já passou um mês, passou 2, e você não está mais participando de um culto. Os teus amigos têm influenciado positivamente a sua vida? Um terceiro ponto, um terceiro aspecto de um bom amigo, que intercede e se alegra com as suas vitórias. Provérbios 15:30 diz assim: ó, o olhar do amigo alegra o coração, e as boas novas, a fala, fortalece até os ossos, tira força. Como que os seus amigos têm celebrado as suas conquistas? O cara compra um carro, o cara fala: esse carro é bom, cara, mas bebe. Não, essa casa é legal, cara, mas cuida porque esse bairro é meio perigoso. Já viu desse, não? Como que você tem celebrado a conquista dos irmãos que estão perto de você? Eu sempre entendi algo. Escute, tem muita gente que chora as suas tristezas, mas elas invejam as suas alegrias. Então cuidado com o que você coloca dentro da sua casa. Cuidado com quem está perto de você. Uma vez nós morávamos em Curitiba, minha esposa, à tarde ela ia no Universal. Calma, relaxa. E tinha um culto da rosa branca. Só que essa rosa era rosa para inveja. Ah, eu capaz, esse negócio aí não é mentira, senão ela capaz. Ela trouxe a rosa para casa e colocou em cima da geladeira. Qualquer pessoa que entrasse em casa, que tivesse inveja, a rosa ia ficar preta. E eu nem tinha um negócio. Cara, foi um casal lá em casa. Quando eles saíram, 1 hora depois, as folhas começaram a cair e ficaram pretas. Falei, misericórdia. Rapaz, me deu um medo aquele trem. Aí eu comecei a olhar e perceber. Tudo que eu comprava, o cara comprava igual. Olha como as coisas é, cara. Eu comprava um sapato, ele comprava igual. Eu comprava uma jaqueta, ele comprava igual. Eu era mais menor, né? E eu comecei a perceber aquilo. E eu entendi que a minha vida estava dando uma ré, velho. Aí decidimos nos mudar. Deus nos levantou de uma forma surpreendente. Meu irmão, o olho gordo existe. A Bíblia fala sobre o olho altivo. Tem gente que nem sabe que tem, mas é olhuda. Então cuidado, meu irmão. Cuidado para quem tu abre os seus sonhos. Cuidado para quem tu abre o teu coração. Cuidado para quem tu conta as tuas mazelas. Cuidado. Cuide disso. As pessoas estão felizes pelo teu crescimento ou elas estão invejando a tua vida? Você orou pelo emprego novo, o Senhor abriu as portas e as pessoas elas estão felizes por aquilo que Deus está fazendo? Meu irmão, eu não sei se você compreende isso, mas isso pode ser a chave para a mudança da sua vida.
Talvez seja a chave hoje, Deus te desperte para algo que você precisa se libertar, para que você seja transformado totalmente pelo Senhor. Precisamos entender isso literalmente, eu aprendi isso a duras penas, quem eu coloco dentro do meu lar. Quem eu divido a minha história, quem eu divido a minha vida, quem eu divido o meu coração. Cuide, ore a Deus. Quarto aspecto de um bom amigo, que em qualquer tempo e nas adversidades, eles estão sempre ao seu lado. Provérbios 17 fala: o amigo ama em todos os momentos e torna-se um irmão na adversidade. Eu tenho hoje amigos que se tornaram irmãos na adversidade. Eu tenho amigos que em dias difíceis realmente guardaram a minha vida e o meu coração. Hoje eu tenho. Hoje eu posso dizer que eu tenho isso. Como seus amigos têm reagido aos seus erros? Como nós temos reagido aos erros dos nossos amigos? Lembra quando eu falei no início do texto de João 15,15? Não vos chamo mais de servos, mas sim de amigos. Lembra que eu falei que primeiramente eu quero ser o seu amigo antes de ser o seu pastor? Como que os amigos, como que nós temos reagido ao erro do nosso amigo, às falhas dos nossos amigos? Será que os amigos, os nossos amigos, o bom amigo, ele tem realmente cuidado da sua vida, cuidado do seu coração? Quinto aspecto de um bom amigo: sejam leais. Esse texto é massa. Aqueles que te exortam se necessário for. Provérbios 27:5. Melhor, presta atenção, melhor é o amigo que fala a verdade do que aquele que esconde por carinho. Leais são as feridas feitas pelo que te ama do que os beijos enganosos dos falsos. Eu sempre entendi algo. A verdade, ela precisa ser dita sempre. Amém? Eu preciso falar a verdade. Até porque a verdade, ela se equaliza a Cristo, porque Cristo é a verdade. Então, em Jesus, nós andamos na verdade. Só que tem algo dentro desse texto, dessa conotação, que a verdade precisa ser dita sempre. Nem todo mundo está pronto para ouvir naquele momento. E aí, que gera grandes conflitos. Principalmente dentro do relacionamento conjugal. Namoro, noivado. Porque daí tu quer falar a situação, você acaba brigando e discutindo. Aí Jesus, tá pastor, mas aí como é que eu faço? Aí Jesus fala em João 16:12, tenho tanta coisa para falar para vocês, mas vocês ainda não estão prontos para ouvir. Seja sábio na tua fala. Aguarde o tempo para falar as coisas. Eu, como um bom sanguíneo, falo à torta e à direita em todo o tempo. Tenho aprendido a ficar mais calado. Ontem mesmo uma amiga me perguntou assim, pô Tom, tu está tão calado, tu está tão na tua. Eu falei, cara, eu estou de boa, estou aprendendo. A Bíblia diz que até o tolo, quando se cala, torna-se sábio. Então eu estou nessa daí. Estou aprendendo a limitar a minha fala, tentando ficar mais de stand-by. Por quê? Não é que eu não deva falar a verdade para as pessoas. Não, eu preciso. Mas existe um momento e um tempo para todas as coisas. Por isso que Eclesiastes diz que existe um tempo determinado para todas as coisas. Eu preciso entender isso. Perdemos amizades às vezes por falarmos demais. Perdemos amizades às vezes porque as pessoas falam demais. Mas entenda que muitas dessas que às vezes falam para você, o mesmo texto que nós acabamos de ler diz que são amigos fiéis. Então ouça o que as pessoas estão te dizendo, guarde no seu coração, medite sobre aquilo. Eu lembro de uma situação pessoal que eu passei, e quando nós saímos de casa, minha esposa olhou para mim e falou algo que eu fiquei com muita raiva dela, mas ela tinha toda a verdade no que ela falou. E é na calma dela, na tranquilidade dela, ela me deu mais raiva do que o problema que eu tinha.
mas ela falou a verdade, com amor e zelo. Ei, escute o que eu vou te dizer. Nós temos todos o direito e o dever de falar a verdade, mas eu não tenho o direito de ofender ninguém. As minhas falas não podem ofender pessoas. Um amigo fiel guarda o coração do seu amigo. O bom amigo guarda o coração. O bom amigo espera a hora de falar. Vai falar a verdade, mas não vai ferir, não vai magoar. O bom amigo zela por quem está perto. Irmãos, eu estou te dando uma chave que Deus me deu. Para quê? Para que você possa ser um diferencial onde você estiver. Dentro do seu trabalho, da sua família, com os seus amigos, com aquelas pessoas que estão perto de você. Você vai manifestar o amor de Jesus, a graça de Jesus, sendo o bom amigo, cuidando do coração dessas pessoas, guardando a vida delas, orando por elas, protegendo elas, se importando com elas, mostrando o amor de Jesus, a paixão que você tem por Jesus através da sua vida. Esse para mim é o verdadeiro evangelho. Não é pregar aqui em cima. É necessário sim, não é cantar bonito aqui em cima, é necessário para o culto sim, mas o que nós vamos apresentar a Deus não é isso, são as almas que nós ganhamos através dos tempos. E é isso. Santo Agostinho tem uma frase que eu sou apaixonado por ela: pregue o tempo todo, se necessário fale. As tuas atitudes pregam mais, as minhas atitudes pregam mais do que uma fala bonita de saber de tudo de Bíblia. Como eu lido com os amigos, como eu lido com as pessoas, como eu lido com a minha família, isso é o real evangelho. Amém? Eu tenho medo quando ficar quieto assim. Aí eu quero te deixar as perguntas dentro dos aspectos. Como nós estamos mostrando aos nossos amigos que somos apaixonados por Jesus? Como nós estamos mostrando aos nossos amigos que somos apaixonados por Cristo? Como nós estamos aproximando os nossos amigos de Jesus? Eu lembro que eu trabalhava numa empresa muitos anos atrás, e nós tínhamos era célula na verdade, hoje Connect. E todo dia de manhã, eu trabalhava no setor, eu era o comprador da empresa, eu trabalhava no setor onde era eu e mais 6 meninas, mais a dona da empresa. E todo dia de manhã nós fazíamos uma oração naquele ambiente, todo dia de manhã. Dávamos as mãos e eu orava com elas, 2, 3 minutos. Uma que não podia ter filho, engravidou. A outra que não conhecia Jesus, conheceu. Eu trabalhei 1 ano nessa empresa, fazendo isso todos os dias. Eu pedi a conta para sair da empresa, 30 dias depois eu cheguei na frente da minha patroa, para falar para ela que eu ia sair da empresa. E ela falou para mim, tem um negócio de cores, que as pessoas mudam a cor do ambiente, como é que é o nome disso? Muda a cor, faz uma cor é um troço desse aí, ela tinha esse negócio aí. E quando eu sentei na frente dela para dizer, a partir de agora eu não venho mais, a partir de amanhã eu não venho mais, ela olhou para mim e ela falou assim, desde quando você entrou aqui, o ambiente mudou e eu não entendo por quê. Eu tive a oportunidade de falar de Jesus para ela. Eu trabalhei numa outra empresa, que o dono era espírita e a mulher era evangélica, olha que benção. E o dia que eu saí da empresa, que eu pedi para sair, depois de 4 anos, eu sentei na frente dele e falei assim, cara, eu preciso sair, eu estou com uma direção nova para a minha vida. Ele olhou para mim e falou assim, cara, tu pregou Jesus para mim nesses 4 anos sem falar uma palavra. Meu irmão, eu não estou falando de mim, que eu sou o cara, não, cara, se tu andar comigo, tu vai ver quão ruim eu sou. Eu estou dizendo que, o verdadeiro amigo demonstra quem é Jesus através das suas atitudes, através da sua vida, através de quem você é. E não é para mudar quem você é para você ser quem você é mesmo. Mas fale de Jesus para as pessoas.
aproxime as pessoas de Cristo. Estamos nos alegrando com as conquistas dos nossos amigos? Você é feliz porque o teu amigo comprou um carro novo? Ou será que a gente está nessa, poxa, eu podia ter um também, né? Você é feliz porque o teu amigo mudou de emprego, está ganhando um salário melhor? Meu Deus, quando tu vai mudar minha sorte, Senhor? Como que está o nosso coração em relação a isso? Estamos nos importando com as dificuldades dos amigos? Você tem perguntado para os seus amigos mais próximos se eles precisam de alguma coisa? Ou às vezes a gente tem medo que o cara diga que precisa e tu não quer ajudar? Vou fazer uma pergunta para todo mundo aqui, não levanta a mão, tá? Quem aqui, qual de nós aqui, que ligou para alguém hoje perguntando se alguém precisa de algo? Fica todo mundo com essa carinha triste, é isso? Sabe o que é o pior de tudo para mim? A gente diz que ama. Meu irmão, eu quero que saia daqui com raiva de mim hoje, mas transformado pelo poder do Espírito, mudando as suas atitudes diárias, mudando as suas falas, se preocupando com pessoas, mostrando Jesus para as pessoas, aproximando Jesus das pessoas. Estamos sendo verdadeiros e cordiais com as pessoas? Irmão, coisa que eu não sei ser é falso. A minha esposa às vezes fala, meu Deus, muda essa tua cara. E cara, quando não vai, não tem jeito. Situações, ou até pessoas mesmo. E eu oro a Deus, falo, Senhor, tem misericórdia de mim, Deus. Porque nós precisamos ser verdadeiros, meu irmão. Pecado ainda é pecado, mas as nossas atitudes vão revelar quem é Cristo em nós, quem somos. Olha o que Provérbios 18, 24 diz: quem tem muitos amigos pode chegar à ruína, mas existe um amigo mais chegado que um irmão. E dentro disso eu quero ir para o final. Entenda, precisamos sim ter bons amigos. Precisamos sim ser bons amigos. Mas existe um amigo que é mais chegado e mais próximo de você de todos, que se chama Espírito Santo. Toda essa minha fala foi para que você entenda quem é o Espírito Santo na sua vida. Ele é o seu melhor amigo. Jesus falou, eu vou ao Pai, mas eu vou deixar um Consolador, um ajudador, que estará com vocês todos os dias. O mundo não pode receber, porque o mundo não o conhece, mas vocês o conhecem, e Ele está em vós. Esse é o seu melhor amigo. O Espírito Santo, Ele é a pessoa mais próxima sua. O Espírito Santo, Ele é o seu amigo mais fiel. E nós precisamos ter, entender e compreender a pessoa do Espírito Santo na sua vida. Ele é o Consolador, Ele é o ajudador. Meu irmão, entenda, o Espírito Santo é a pessoa que transforma você de verdade. O Espírito Santo é a pessoa que muda a sua história de verdade. O Espírito Santo é quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo é o que fala ao nosso coração e nos tira do lugar de pecado e de erro. É o Espírito Santo de Deus. E muitas vezes nós confundimos a questão do Espírito Santo com falar em línguas, com dar pulo, com rodopiar. Meu irmão, a manifestação do Espírito Santo não é nada disso. A manifestação do Espírito Santo é a direção, o entendimento ao seu coração. E Ele é sim o seu melhor amigo. Ele precisa ser sim o nosso melhor amigo. Se você olhar para a palavra de Deus, se você olhar para a Bíblia, apóstolo Paulo, assassino de evangélicos, de crente,
Um dia ele teve um encontro com Jesus. Ele cai do cavalo. Jesus se manifesta a ele. E ali, naquele instante, ele teve a revelação de quem era o Mestre, de quem era Cristo. E a Bíblia diz que todos aqueles que aceitam, que reconhecem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ao mesmo tempo, no mesmo instante, existe uma manifestação do Espírito de Deus dentro de você. O mundo não consegue entender e receber o que você recebeu. Por isso que não adianta falar para um pecador que ele está em pecado, se ele não tem a revelação do Espírito Santo, ele nunca vai entender. Mas nós sabemos o que é o Espírito de Deus dentro de nós. E naquele instante, quando Paulo percebeu e entendeu quem era o Espírito Santo, a vida dele foi totalmente transformada. Pedro caminhou com Jesus anos, 3 anos. Era o Pedrão que matava, que cortava, que degolava. Mas quando ele permitiu ser ministrado pelo Espírito, tocado pelo Espírito, ele foi o maior apóstolo de todos, um dos maiores de todos. Todas as pessoas que recebem de Deus, que são transformadas pelo Espírito Santo, mudam sua vida totalmente. Meu irmão, esse é o bom amigo. Esse, na verdade, é o nosso melhor amigo. E como tem sido o nosso relacionamento com o Espírito Santo? Qual tem sido o seu e o meu relacionamento com Ele? Ele tem sido presente em nossas vidas? Ele tem estado presente em nossos corações? Como tem sido? Como tem sido a tua caminhada com o Espírito Santo? Sabe, muitas vezes eu já ouvi isso de pessoas: pastor, eu leio a Bíblia, mas eu não entendo, eu leio a Bíblia e eu não compreendo. É o Espírito que te revela a palavra, é o Espírito que te convence das situações. Talvez você já teve algumas situações que você estava buscando por uma direção, por uma palavra, e você estava inclinado para determinada situação, e de repente parece que tudo muda, porque você orou. Uns dias atrás um amigo meu estava revoltado, que queria desistir, que queria não sei o quê, que até eu falei para ele: cara, faz o seguinte, só ora. Não, eu não quero nem orar. Eu falei: só ora, cara, amanhã tu resolve. No outro dia ele acordou, docinho, não, cara, eu não vou mudar mais não, me arrependi. O Espírito Santo te convence de todas as coisas, meu irmão. Não tome nenhuma atitude sem buscar a Ele primeiro. Não tome nenhuma atitude sem antes falar com o Espírito Santo. Não tome nenhuma atitude sem antes permitir que Ele fale ao seu coração. Esse é o bom amigo. E quando nós nos permitirmos viver isso, viver essa ação do Espírito, viver esse mover do Espírito, quando nós nos permitirmos isso, meu irmão, sua vida vai ser transformada poderosamente. Ser o bom amigo. Ter bons amigos. Ser um testemunho vivo do Evangelho, do amor de Jesus sobre as pessoas. Ser um bom testemunho dentro de casa, com os pais, com os amigos, com os irmãos. Porque é o Espírito que nos convence. Você já não teve, de repente você já viveu isso, alguém olhar para você e dizer: tu está diferente. Alguém já teve essa experiência? Da pessoa olhar para você e dizer assim: cara, tem alguma coisa diferente em você. Meu irmão, eu te falo com toda certeza, é o Espírito Santo de Deus que está em você. A Bíblia diz que a alegria do Senhor formoseia o rosto. A alegria do Senhor transforma a sua vida. E a alegria do Senhor só encontramos no Espírito de Deus. E nele seremos bons amigos. Nele teremos bons amigos. Por isso eu quero te deixar essa palavra hoje. Chame o Espírito Santo para ser o seu melhor amigo. O amigo mais próximo da sua vida, do seu coração. O seu confidente verdadeiro. Chame o Espírito Santo para estar na sua vida de uma forma, entregue-se totalmente a Ele.
Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa, o Espírito Santo não mente, não nos engana. O Espírito Santo, ele é leal e verdadeiro. Se permitirmos que ele seja o nosso real amigo, a sua vida será transformada poderosamente. Seja o bom amigo. Tenha ele como um bom amigo. E seremos sim um diferencial do Senhor nessa terra, em nome de Jesus. Amém? Quero te convidar a ficar em pé.